Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A proteção de Israel vai desproteger a Ucrânia. O primeiro ataque direto do Irão a Israel provocou danos mínimos, face à quantidade de mísseis e drones lançados sobre o território israelita. Isto porque não só Israel possui uma rede eficaz de defesa aérea, como contou com uma ampla aliança de países para neutralizar o ataque. A retaliação iraniana teve esse efeito de criar uma coligação alargada, disposta a proteger Israel, liderada pelos Estados Unidos e até com a participação inédita de nações árabes. Esta dupla proteção é o que Volodymyr Zelensky mais deseja. Na sequência do ataque iraniano, o presidente da Ucrânia voltou a insistir na necessidade de criar no seu país uma rede de defesa aérea semelhante à israelita. A Ucrânia corre o risco de ser esquecida e sacrificada com a escalada do conflito no Médio Oriente, a oposição dos republicanos no Congresso dos Estados Unidos ou a divisão entre europeus. É sobre a relação entre os dois conflitos que José Pedro Teixeira Fernandes, investigador da Universidade Nova de Lisboa, nos fala neste episódio do P24. Bem-vindos ao P24 desta quarta-feira, dia 16 de abril de 2024. Bem, Israel teve a ajuda dos seus aliados e até de países árabes pela primeira vez na neutralização deste ataque iraniano, mas não só, Israel possui também uma rede de defesa aérea altamente eficaz e única, que levou no dia seguinte Volodymyr Zelensky mais uma vez a insistir na necessidade de uma rede de defesa semelhante para a Ucrânia. Esses apelos têm sido em vão. Podemos falar numa discrepância neste momento entre a ajuda que é dispensada a Israel e aquela que tem sido dispensada à Ucrânia? Talvez se possa falar numa certa discrepância, mas também se tem de contextualizar a questão. De facto, Israel tem aqui capacidades muito avançadas, nomeadamente defesa antiaérea. Até nos devemos recordar que quando se iniciou a invasão russa em 2022, uma das hipóteses que se colocou seria mesmo o governo de Israel poder fornecer à Ucrânia até o seu sistema, ou parte do seu sistema de defesa antiaérea. Acabou, pois, por não optar por não fazer isso. Atualmente, por razões também políticas, na altura de não querer aqui abertamente entrar, se calhar, num campo contrário da Rússia, mas também por necessidades de autoproteção. Portanto, o primeiro aspecto que é necessário aqui também lembrar é que Israel já tem há muito tempo uma grande indústria militar e um grande investimento militar e apoio ocidental e norte-americano. Não é o caso da Ucrânia, como sabemos. Isto também é importante para a questão, porque a Ucrânia, efetivamente, nestes 2 últimos anos tem recebido uma ajuda muito significativa do Ocidente. Aliás, só isso é que tem permitido que ela tenha conseguido fazer frente à Rússia. Mas a verdade é que, apesar de toda essa ajuda maciça, estamos a falar num espaço de tempo relativamente curto, embora muito significativa, eventualmente não tanto como a Ucrânia gostaria. O que nos leva aqui, de facto, ao cerne da questão, que é se realmente é possível fazer uma ajuda muito importante aos dois países, ou seja, adequada ao esforço de guerra aqui da Ucrânia. Há aqui realmente um receio político e penso que, infelizmente, Zelensky tem aqui algum motivo de grande preocupação. Começa a dar sinais de preocupação evidentes, não é? Quando diz Sim, que olha para a eficácia das defesas israelitas e da unidade entre aliados e pode-se queixar um bocadinho da falta dessa aliança no caso ucraniano. Até que ponto é que essa proteção de Israel pode significar a desproteção da Ucrânia? O que parece ser central nessa questão é o papel dos Estados Unidos. A central aí, eu diria que é o papel dos Estados Unidos, não é tanto dos europeus, embora obviamente os europeus também têm aqui um papel muito importante. E os Estados Unidos percebe-se que nesta altura, embora o governo de Joe Biden certamente seja preocupado com as 2 guerras, não tenho dúvida nenhuma, e com os 2 conflitos, mas por razões próprias da política americana, do ano de eleições, da sensibilidade até que o Partido Democrata ou partes dele têm à questão de Israel-Palestina, eu julgo que isto obrigou mesmo o Joe Biden a concentrar-se na questão do Médio Oriente, independentemente do que fosse a visão dele sobre os 2 conflitos e a prioridade. Isto notoriamente não favorece a Ucrânia. Não favorece a Ucrânia porque, na realidade, os republicanos usam sistematicamente estas questões como forma de obstrução, como já se viu politicamente. Vão tentando dizer que a prioridade é outra, ou pelo menos obrigar Joe Biden a fazer coisas que não estão no seu programa político, até iriam contra muito do que é a defesa também da sua política, por exemplo, na questão da fronteira no sul do México. E com esse conflito interno e esse
essas posições muito fortes em clivagem dentro da política americana, a gestão não é fácil de forma nenhuma para a Ucrânia. Mas depois interfere aqui um elemento também psicológico que eu acho que é muito importante nisto. A Ucrânia conseguiu um sucesso notável no primeiro ano de guerra, pela forma como conseguiu resistir à invasão da Rússia, até conseguiu inverter durante muito tempo e recuperando território. Ora, se isso é um sucesso realmente extraordinário, tendo em conta a fragilidade da Ucrânia, tendo em conta o que se esperava até que pudesse ser o resultado da Rússia, a verdade é que isso marcou também de tal maneira as nossas mentalidades no Ocidente e na Ucrânia, e colocou a fasquia também de tal maneira elevada, que agora penso que Zelensky tem um problema muito delicado. A guerra transformou-se numa longa guerra de atrito, não é também a guerra inicial, e a gestão dessa expectativa tão elevada que Zelensky usou também para, obviamente, mobilizar os ucranianos, mas para também ter o Ocidente do seu lado, é muito difícil de fazer nesta altura. O próprio tempo traz desgaste e percebeu-se também desde o ano passado que a capacidade da Ucrânia de produzir resultados comparáveis àqueles que tinha produzido no segundo semestre de 2022, sobretudo a partir do final do verão, quando conseguiu naquela ofensiva recuperar partes muito significativas do seu território, é limitada, a custo muito elevado, e a própria Rússia neste momento encontrou uma estratégia que lhe é favorável. Portanto, tudo isto converge contra Zelensky e contra a Ucrânia, e não é fácil nesta altura, eu acho que inverter esta situação, porque isto não é só a ajuda militar, é o aspecto psicológico, é o tipo de guerra que se instalou e é o cruzamento de circunstâncias internacionais, é uma conjugação complexa de fatores que realmente nesta altura não favorece a Ucrânia. Há um texto seu bem a propósito chamado O que é vencer a guerra na Ucrânia, escrito no Público, ainda recentemente, no qual levanta a questão de a Ucrânia e o Ocidente precisarem de uma definição realista de vitória, afastando-se do otimismo excessivo gerado pela fase anterior da guerra, não é? Neste momento, o que é de facto vencer a guerra na Ucrânia para a própria Ucrânia ou para a Rússia? A resposta geralmente é tudo ou nada, não é? Ou uma coisa ou outra. Exatamente. Não há meio termo. Há um meio termo possível, uma forma airosa que permita que cada uma das partes possa sair deste conflito com uma vitória mínima. Olha, eu penso que o ponto crítico mesmo em que estamos, e esse é um objetivo político que tem que ser traçado, eu diria que me parece fundamental que gradualmente, de uma forma diplomática subtil e obviamente dando os passos corretos, porque isto não é fácil, é um assunto extraordinariamente delicado no mundo real da política e dada a situação da Ucrânia, mas julgo que é fundamental do meu ponto de vista esse ajustamento dos objetivos. Vamos aqui só contextualizar rapidamente. Esta guerra começa por uma invasão da Rússia, que obviamente queria controlar, o objetivo, não há qualquer dúvida, que é controlar a Ucrânia na sua totalidade, afastar o governo, colocar um governo pró-russo e esse tipo de coisas. Parece-me completamente consensual isso hoje, por todos os dados que temos. Mas o ponto onde eu quero também aqui chegar, que é importante, é que a Ucrânia entra nesta guerra porque é invadida, obviamente, isso está a defender com toda a legitimidade jurídica e moral que o tem, mas o objetivo desta guerra inicial nunca foi, primeiro, não só não foi desencadeada pela Ucrânia, como também nunca foi recuperar o Donbass, que estava já ocupado pelos russos, nem de recuperar a Crimeia. E nós não podemos perder isto de vista, e eu acho que isto, ironicamente, hoje pesa negativamente sobre a Ucrânia. Ou seja, o transformar um conflito num objetivo que nunca foi o objetivo também da Ucrânia quando a guerra iniciou, e o colocar-lhe o ónus, como dizia, o tudo ou nada, ou seja, ou conseguimos isto ou quase isto já é uma derrota. Eu penso que é psicologicamente mau, politicamente errado e, nesta altura, desfavorece a Ucrânia, porque cria toda uma dinâmica que, na realidade, desmoraliza, eu acho, que os próprios ucranianos, porque já se percebeu que o objetivo é muito difícil, tem um custo humano elevadíssimo para se conseguir, e um prolongamento seguramente grande do conflito num país que está a ter um sofrimento enorme, obviamente tem menos população, é mais pequeno, portanto o impacto relativo é muito maior na sua população. E arriscamos-nos, no fundo, a entrar aqui numa situação onde a Ucrânia consegue até ter algumas vitórias assinaláveis, mas que parece uma derrota e favorece Vladimir Putin.
Bom, isto não significa que a Ucrânia claudique, nem que estamos aqui a dizer que a Ucrânia tem que se render às exigências russas. Nada disso, que isso seria, obviamente, um erro. Agora, o que me parece é que, do ponto de vista quer de Zelensky, obviamente, enquanto Presidente da Ucrânia, e dos seus aliados ocidentais, isto provavelmente passa por retomar um pouco, se calhar, uma linha mais pragmática, que é uma combinação de dar sinais claros à Rússia que o apoio militar e político não vai faltar à Ucrânia, vai continuar, mas também passar a mensagem a Zelensky e ao governo ucraniano que tem que esquecer os objetivos maximalistas, obviamente em público, continuando a dizer que aquele é território da Ucrânia, mas deixando gradualmente algum caminho para um compromisso de um cessar-fogo, onde a Ucrânia manterá fundamentalmente, largamente o seu território, embora com partes ocupadas pela Rússia, e eventualmente numa fase mais à frente vamos por uma negociação onde o processo qualquer poderá tentar resolver politicamente. Ou seja, uma ideia em duas etapas. Eu sei que isto é fácil de dizer, como eu estou a dizer, e muito difícil de gerir politicamente. Mas há, curiosamente, hoje um texto, quando estava aqui, no fundo, a refletir um pouco sobre este assunto, há um texto que me apercebi que aparece hoje na norte-americana, na Foreign Affairs, que traça uma coisa muito curiosa, que é feita por um Samuel Sharap e um Sergei Radchenko. O Samuel Sharap está ligado à Rand Corporation e penso que é professor da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que falam das conversações que podiam ter terminado a guerra da Ucrânia nos meses de abril, maio de 2022. Eles fazem, do meu ponto de vista, de uma maneira muito equilibrada, não dizendo apenas que foram naquela linguagem simplista que muitas vezes vemos, que foram só os aliados ocidentais que convenceram a Ucrânia a não fazer isto é mais complexo, mais uma vez. Ou seja, foi um misto de os aliados ocidentais também se convencerem que havia possibilidades da Ucrânia recuperar mais território efetivamente com o apoio militar, e Zelensky também por ter conseguido resistir na Batalha de Kiev e estar os russos em recuo. Mas a verdade é que este texto mostra com detalhes muito concretos, que eu ainda não tinha tido também plenamente a percepção, que havia aqui alguma possibilidade de algum tipo de compromisso numa via que, se calhar com a expectativa tão elevada que a Ucrânia depois criou, pode não ser aquela que agrada mais. O compromisso seria mais numa via de neutralidade da Ucrânia e com acordos de garantia multilateral defensiva de vários Estados ocidentais e outros, mas mostra que pode haver espaço para algumas negociações. Esta experiência eu acho que pode haver espaço. Agora, é preciso a Ucrânia também não entrar em negociações, obviamente numa posição de fragilidade, porque na altura os russos abriram o compromisso porque estavam retirados. Isso também é importante. Ou seja, é preciso continuar a apoiar militarmente a Ucrânia, que a Ucrânia mostre pelo menos que segura plenamente as linhas, mas ir passando aqui algumas possibilidades de algum cessar-fogo permanente e depois se verá o que é que será a situação territorial mais à frente. Porque nos arriscamos, o meu receio sobre isto, o meu receio último é que ocorra algo muito parecido, e eu julgo que infelizmente estamos a caminhar para algo parecido, espero enganar-me, à Guerra da Coreia nos anos 50, onde a questão do paralelo 38, que depois é o acordo, que aliás nunca selou politicamente o final da guerra, porque não foi bem um acordo de paz, foi apenas um cessar-fogo permanente que foi-se mantendo. Mas o paralelo 38 era a linha militar de frente praticamente igual em 1951, ou seja, há 2 anos de guerra, onde aumenta o imenso sofrimento e a morte, praticamente para a frente de guerra ficar no paralelo 38 e as coisas se aproximarem da exaustão dos combatentes para depois haver ali pragmaticamente um entendimento. Eu receio que isto seja o problema que a Ucrânia vai enfrentar mais tarde ou mais cedo. E eu até acrescentaria aqui uma coisa. Idealmente isto devia ser feito com o presidente Joe Biden, enquanto temos a garantia que ele é presidente pelo que é até o final do ano. Porque vamos entrar aqui num terreno complexo. Não significa que seja Donald Trump o presidente, mas vamos entrar aqui em turbulência política. E Joe Biden devia voltar a colocar esta prioridade e, no fundo, também tentar lançar as bases nos bastidores, do meu ponto de vista, de algum tipo de possibilidades de cessar-fogo. Obviamente que Zelensky terá que concordar com isso, não é? E o presidente da Ucrânia terá, obviamente, sempre a última palavra, nem poderia ser de outra forma. Mas reconheço que isto é extraordinariamente difícil, não é? Reconheço que isto é muito difícil e que Zelensky também está muito preso no seu sucesso. Isto é ironia também um pouco da situação, porque a imagem dele sempre foi uma imagem de
conseguir projetar a causa no exterior da Ucrânia, e ele agora vê que o terreno lhe está a falhar por um conjunto de circunstâncias que o ultrapassam. Há um desgaste que é difícil de contrariar. Há a questão de Israel, voltamos ao início, que neste momento se impõe na política americana naturalmente pela ligação entre os Estados Unidos e as divisões no Partido Democrata, com o qual o Zelensky tem muito pouca margem de manobra. Mas, só para concluir, se eu acho que há uma mensagem que o Zelensky tem que perceber é: um país que depende de outros para se defender não pode esticar demasiado a corda nos apoios. Um país que não tem os meios ele próprio para definir o timing, e quando vai acabar a guerra e até onde quer ir e depende de outros, tem que perceber que em democracias, infelizmente, os humores das opiniões públicas, as oscilações, os populismos, infelizmente, como temos hoje, condicionam os processos políticos e as questões estratégicas. Não tem autonomia para definir o seu desfecho. Exatamente, e Zelensky não tem autonomia para definir isso. Portanto, eu acho que há uma lição que ele tem que tirar. O prolongamento da guerra aumenta-lhe esta incerteza. E pode colocá-lo no pior cenário, que é ter que se comprometer com uma coisa deste género, com mais sofrimento da sua população, mais perda material e, no fundo, sem ganhos territoriais significativos, ou eventualmente até algumas perdas também, que admito que não sejam significativas, mas aumentando imenso o problema da parte da Ucrânia, ou pelo menos não trazendo vantagens palpáveis nenhumas. Eu acho que é este o grande problema que nós temos nesta altura. Carlos e Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. A sugestão de hoje é musical. Os Pearl Jam regressaram à zona de desconforto. Este será talvez o álbum pelo qual os fãs têm esperado nos últimos 20 anos. Ao 12º disco, os Pearl Jam decidiram entregar a produção a um fã, e o produtor, Andrew Watt, tirou-os da zona de conforto e pô-los a compor como banda. Dark Matter é lançado nesta sexta-feira e pode já ler a crítica a este novo disco em Cultura Y, em público.pt. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.